Era. A- Agradecendo as doenças, né? Porque, por exemplo, agora que a gente está estudando espíritos felizes, não teve nenhum, desde o Sansão até agora, nenhum completamente saudável. Não, eu fui dormir, eu morri. Não, todo mundo com final de vida com doença grave, né? E eram trabalhadores no bem ali afinco, João, que a doença vem. Pô, mas eu estava trabalhando muito no bem, muito. Por que Deus me deu essa doença aí no final de vida? É para acender mais ainda. ei, Não tem João, outro objetivo. Pode falar, Renato. mas dá para a gente desesperar, porque se até Jesus teve o Espírito puro, teve que vir aqui à Terra, passar por tudo que ele passou, e nós, bem que ela está certa, e nós, onde nós estamos? Realmente não é brinquedo, não. É. Não, mas não vamos desesperar, não. A gente tem que entender o que, que é o sofrimento. É esse que é a questão. A gente tem que entender o que, que é a dor, né? Aí a gente lê lá Exatamente. no O Evangelho. detalhe é Hã? que quanto mais a gente estuda, mais a gente entende. Ou seja, quando a gente for ficando mais velho, a gente vai falar: será, meu Deus, então, que vai acontecer alguma coisa comigo? Que doença, Senhor? Ó, oh, Deus me livre. A gente já vai pedir até, né? Porque, como diz lá no Evangelho, a dor foi sagrada. Quer dizer, a dificuldade pela qual a gente passa, ela tem uma finalidade sagrada na nossa vida. O sofrimento pela qual eu passei aqui é que me permitiu ascender. Lembra da comunicação do Samuel Felipe? Ah, eu agradeço. Ah, eu agradeço principalmente aqueles que foram cruéis comigo, aqueles que foram insensatos. Eu agradeço aqueles que foram agressivos. Eu agradeço a doença que eu tive, porque a condição na qual eu estou agora, apesar de eu ter trabalhado no bem, feito isso, tem um maior percentual em função do que eu sofri. Ô, Lembra? João, sabe o que eu acho que acontece também? É porque a gente tem uma noção de Deus, um Deus punitivo. Então, assim, quando a gente está com uma dor, um sofrimento, uma doença, né, a gente pensa logo que nós estamos sendo punidos, que né, a gente precisa sofrer, porque isso, porque aquilo, né? E a gente tem dificuldade de ver o Deus amoroso, né? Num momento difícil desse, você fala, ué, mas Deus me abandonou? Cadê o amor de Deus, né? E, na verdade, tudo isso é divino, né? Tudo isso é amor, né? É lei de amor que está atuando ali, né? E essa compreensão eu acho que é difícil da gente atingir mesmo, né? Porque você está ali sofrendo pra caramba, cheio de problema, né? Problema no corpo físico. Aí você tem que ficar pensando, né, que aquilo, né, essa natureza divina de tudo que nos acontece, né, que não está fora do que Deus nos planejou, e que é amor, e que Deus é amor, não é punição que você está tendo, né? Então, é essa parte que eu acho difícil, assim, da gente conseguir alcançar, né, esse entendimento, né? Olha, gente, eu já estou melhorando bastante nesse ponto aí. Eu vou falar para vocês que a compreensão minha a respeito aí do sofrimento e da dor com esses estudos que a gente tem feito aqui, e vocês me proporcionam trazer o preparo da aula. Olha, eu já mudei significativamente, hein? Então, eu, eu vou falar para vocês, não reclamem da dor, porque a dor, o sofrimento nosso, sim, tem uma causa, mas também tem uma finalidade. Mas já estou nesse caminho. Devido a esse estudo, eu hoje em dia eu agradeço. Aí Exatamente. às vezes minha mãe chega, né? Ai, porque eu caí, aí agora minha perna dói. Eu digo, mãe, agradece, mãe, porque nós não Agradece. vamos sair daqui sem dores. Então, vamos agradecer todas elas, se elas servirem para que a gente evolua um pouquinho, vamos agradecer. Vamos ter gratidão a Deus pela oportunidade, pelo corpo que nos foi dado,
tá? Um veículo ao qual a gente pôde utilizar para resgatar erros que nós cometemos. Sim, Tá? exatamente. Tudo isso, nossa, é maravilhoso. Sim, E graças a exatamente. esse estudo, né? E principalmente essa segunda parte aqui do livro, onde os espíritos vêm mostrando para a gente, tá? A felicidade da dor é muito bonito. Exatamente. Como a Joana também traz, né? Sempre falando que a dor, né? Como André Luiz, é moeda de resgate. Sim. Então, poxa, é muito bom. É isso aí, gente, é isso aí. Então, e também a gente sabe que a gente não tem que ficar reclamando. A reclamação diante das dificuldades, do sofrimento, mostra o nosso desconhecimento. Antes de tudo, mostra uma falta de conhecimento dessas leis divinas. Porque é essa dificuldade que vai nos elevar. Mais do que o próprio trabalho no bem, o trabalho no bem e o estudo que a gente faça constantemente, diariamente, eles amenizam a coisa. Mas a dor é mais professora. O sofrimento é mais mestre de todos nós do que essas buscas de servir ao próximo, que servem simplesmente para amenizar. Mas a dor, ela é sagrada, porque é por ela que a gente vai nos elevar. Não esqueçam mais isso, isso é fundamental. João, eu tinha um exemplo vivo lá em casa, né? Que minha mãe, ela começou a ter uma artrite reumatoide com 43 anos. E a minha mãe, ela não reclamava. E ela ficou internada em São Paulo para tratamento, né? Minhas irmãs ainda eram pequenas, mas ela sempre estava pronta para trabalhar, por mais que aquela dor estivesse matando. Né? Ela dizia assim, o meu joelho, minhas mãos, tanto é que ela tinha as mãos toda tortinha, né? Mas ela foi um grande exemplo, e com os estudos, muito mais, porque ela aceitava com resignação aquela dor. E eu tenho certeza, mas certeza absoluta, que a minha mãe teve grandes méritos em relação a tudo isso, porque nós já tivemos conhecimento, já deu notícias, então a gente tem que se apegar a isso mesmo. A dor existe, isso é para todo mundo, ninguém está fora disso, né? Tanto uma dor física, quanto uma dor moral, quanto dor, tem gente que tem dor de todo jeito, né? E ela tinha também um problema com meu pai, e ela aguentou firme ali, ela foi um grande exemplo. E eu acho que eu até falei semana passada, na aula da Simone, e agora estou atrapalhando a sua, né? Mas eu acho que é bom a gente falar, porque isso acrescentando, faz com que firme e continue na nossa luta, né? Porque ninguém está fora disso. Ninguém. Ó, a gente está... ótimo depoimento, ainda mais que a gente conheceu a dona Ana, né? E a gente sabe como era a personalidade dela, doce, amorosa, que tinha as suas dores, mas às vezes ela não queria nem refletir no semblante, né? Realmente, uma maravilha. E a gente está estudando esse livro aqui desde o Samson. Falamos do Samson, falamos depois do... quem mais aqui? Do Jubar. Aí falamos do Samuel Felipe. Pelo amor de Deus, o depoimento do Samuel Felipe a respeito do sofrimento é a coisa mais magnífica desse capítulo. Depois a gente falou daquele médico que queria... Falou do Van Dusse, que não era espírita, que queria agora aprender. O Sidonier. E depois falamos daquele médico, doutor Dumer, que ele queria ter morrido antes para poder ajudar Allan Kardec a não ter que passar por aquela crise. Lembram? E ele com uma doença significativa, como a Ana falou a respeito da mãe dela aí, uma doença significativa, a idade avançada, ele era o cura-das da medicina naquele local. Dava remédio gratuitamente para os pobres. Os ricos, olha,
vai procurar um outro médico, porque eu tenho que atender aquele pobre ali. Aí chegava naquele local, dava também assistência social. Falou, se eu tivesse morrido antes, tu não ia ter passado por isso. Percebe a coisa? O que é a morte para uma pessoa dessa? O que é o sofrimento? Não é nada. Foi por ele, João, todo mundo sofreu. Eu falei para a Ana, né, que na quinta-feira, na mesa mediúnica, né, a gente tinha terminado assim já os trabalhos, aí de repente alguém assim fez assim, tss. Aí eu virei para trás. Quando eu virei assim, né, tinha assim umas senhoras e junto estava a dona Ana com um casaquinho assim, vinho, meio cor de vinho, assim, um vermelho por vinho, e assim, o cabelinho, aquele mesmo jeito do cabelinho dela, mas um sorriso, a coisa mais linda, tá? Aí eu falei para a Ana, eu digo, Ana, eu vi dona Ana, tá? Assim, aparentemente super bem. Nossa, fiquei tão feliz de ver aquele sorriso dela, sabe? Dá uma paz no coração da gente. Sem doença nenhuma, né? Volitando, emitindo luz, indo a comandos superiores, voltando para ajudar. Ô, João, deixa eu falar uma coisa. Uma coisa que eu não sei explicar, que pouca gente sabe como que eu sou mesmo, porque eu não falo. Então, assim, ó, hoje, agora escutando e através do estudo, né, e o depoimento de todos, quanto mais eu trabalho, mais eu afasto a dor. Quanto mais trabalho, mais eu afasto a dor. Mais leveza no corpo. Não sei explicar as palavras certas, sabe? Mas eu acho assim, ó, devido aos meus problemas, né, físico, para mim não está andando. E eu estou fazendo coisas que eu não podia fazer e eu estou muito bem. Eu não tenho dor. Eu sei que ela existe, mas eu não consigo sentir. Essa é a minha, como é que é a minha, é algo que eu não sei explicar. Seu depoimento, existe, né, Stefania? A dor existe, mas eu não sinto ela. Não porque você aceita, não reclama. É por isso. Vai produzindo um alívio pelo trabalho, né? Sim, e muito trabalho diário. E a gente vê esses espíritos aqui no final da vida, todo mundo doente, muito, muito doente. E a doença foi o máximo. Então vamos lá aqui, ó. Viúva Foulon, né? Wallis, quando solteira. A senhora Foulon, falecida em Antibes, que é o sudeste da França, né? Próximo à saída para o mar Mediterrâneo, né? E também já bem perto da Itália. Falecida nessa cidade do sudeste da França, com saída para o mar Mediterrâneo, em 3 de fevereiro de 1865. Residiu por muito tempo no Havre, né, no noroeste da França, saída para o Mar Norte, onde conquistou a reputação de hábil miniaturista. Então, essa era a profissão dela, né? Ela era uma hábil miniaturista, de notável talento. Aproveitou o primeiro como simples amadora. Então, vejam, ela começou essa habilidade de fazer miniaturas, pinturas ali em coisas pequenas, né? Começou como simples amadora. Mas, quando lhe sobrevieram as necessidades, fez da sua arte proveitosa fonte de receita, né? Então, vejam, era o que ela era? Era uma médica, se formou nisso, se formou naquilo, era professora, dava aula, era juíza, né? Não. Ela começou como uma amadora de arte, aí surgiu a necessidade. Quer dizer, o que aconteceu? Morreu o esposo? Se separou do esposo? Ficou só com os filhos? Os filhos são pequenos? Percebe? Não fala o livro, não fala o que aconteceu, mas sobrevieram as necessidades. E agora? Agora você vai ter que fazer dessa sua posição amadora de trabalhar com arte uma fonte de receita. Então veja lá já a dificuldade da pessoa, né?
Veja lá. Então, não está com emprego garantido. Não tem um salário fixo, vai ter que viver do que vender. E ainda tem que sair da posição de amador para alguém que virar uma pessoa profissional cujo aquele talento atrai interesse para que as outras pessoas comprem coisas, em princípios, não fundamentais para a vida. Então, pensa já a dificuldade da pessoa. O que, sobretudo, a fazia amada e estimada, que tornava sua memória cara a todos que a conheceram, era a amenidade do seu caráter. E é justamente essa vida difícil, vinculada à questão profissional, que vai levá-la a uma amenidade do caráter, nessa cidade aí, né, de Avre. São suas qualidades privadas, cuja extensão só podiam apreciar as que conheciam a sua vida íntima. Amenidade de caráter. Porque, como todos aqueles nos quais é inato o sentimento do bem, ela não ostentava, nem mesmo suspeitava desses sentimentos do bem, né? Quer dizer, a pessoa era naturalmente boa, mas ela não está fazendo um esforço para ser assim. Era inato nela, ela é assim, ela nem refletia a respeito de si, que ela tinha um caráter ameno, que ela tinha uns sentimentos bondosos. Ela agia ao sabor da naturalidade do que era, sem refletir sobre si mesma. Se há alguém sobre quem o egoísmo não tinha domínio, era ela, sem dúvida. Então, nada de egoísmo, né? Um altruísmo significativo. Os outros todos analisando a respeito dela, não ela de si mesma. Talvez jamais o sentimento de abnegação pessoal fosse levado mais longe. Né? O sentimento de abnegação pessoal de todo esse pessoal aqui que morreu e de outras pessoas próximas que Allan Kardec conheceu e ela era conhecida de Kardec. Olha, não sei não. A abnegação pessoal, a viúva Foulon, tá aí, a viúva talvez seja da morte do esposo, justamente que precisou ela ganhar dinheiro. E a abnegação pessoal, não conheço ninguém superior a ela. Sempre pronta a sacrificar o repouso, sempre pronta a sacrificar a saúde, sempre pronta, não é uma vez ou outra, sempre, a sacrificar o repouso, a saúde e os interesses por aqueles a quem podia ser útil. Sua vida foi uma longa série de dedicações, assim como foi desde a juventude um longo rosário de rudes e cruéis provas. Percebe? Então, jovem, doente, provas graves, problemas familiares graves, né? Mas ela, a vida inteira de dedicação, se torna viúva, tem que ganhar dinheiro para sustentar a família e a si, saúde abalada, mas ela estava sempre pronta, durante toda a história da sua vida, de sacrificar o repouso, a saúde e os seus interesses para ser úteis aos outros. Né? Um longo rosário de rudes e cruéis provas. Então, a gente está reclamando, pelo amor de Deus. Essa mulher, ela não vai mais reencarnar na Terra, mas olha a vida que ela levou. Ora, é essa vida que a levou a não necessitar mais nascer na Terra. Diante das quais a sua coragem, a sua resignação, a sua perseverança jamais faliram. Reveses da fortuna. Quer dizer, estava bem com meu esposo,
Ele ganhava muito dinheiro. Eu só precisava ficar aqui brincando com arte. Eu tinha 3 empregadas. Estou fazendo suposições, né? Bom, o esposo morreu. Reveses da fortuna. E agora? Agora acabou a fonte. Agora vai pôr a mão na massa. Mas eu tenho essa doença, foram sempre rudes e cruéis provas. Continua. Coragem, resignação e perseverança sempre. Reveses da fortuna só lhe deixaram o talento como único recurso. Foi somente com os pincéis, dando lições, então ela dava aula de pintura, ou fazendo retratos, que educou uma numerosa família. Vê? Então vê aí. Quem é essa pessoa? O mundo desqualifica. Não tem cargo político, não tem um cargo profissional elevado, é uma professora de pintura que vende alguns dos quadros. É doente, muita doença pra caramba, desde a juventude super doente. Mas, por esse trabalho dos pincéis, educou uma família numerosa e assegurou honrosa posição a todos os seus filhos. E o meu filho é médico. E o outro filho? O meu outro filho é juiz. E o outro filho é engenheiro. E eu, que eu sou? Eu sou a base da estátua enterrada na terra, sobre a qual estão todos eles. Eles não sabem, mas eu sou o sustentáculo de todas essas estátuas e essas posições honrosas nos quais eles estão. Eu eduquei numerosa família, mas ela não fala isso de si mesma, ela fez. São os outros que veem, é Kardec que vê. É preciso ter conhecido sua vida íntima para saber tudo que suportou de fadigas, tudo que suportou de privações, todas as dificuldades contra as quais teve que lutar para atingir o seu objetivo. Mas isso ninguém sabe e até despreza na terra, mas no céu não. Mas sua vista fatigada pelo trabalho, cativante da miniatura, extinguia-se dia a dia, ainda foi ficando cega. Mais algum tempo e a cegueira, já muito avançada, teria sido completa. Né? A partir de que idade? Começou a ter dificuldade com a visão, para poder pintar. Ainda tinha alguns filhos que precisavam ser educados? Não sabemos. Mas não se pode falar. Uma vida foi um rosário de rudes e cruéis provas. Quando a senhora Fulon tomou conhecimento da doutrina espírita, alguns anos atrás, então, né, não está há muito tempo no espiritismo, mas a vida de dificuldade vem desde a juventude. No espiritismo, alguns anos atrás, para ela foi como um rastro de luz. O espiritismo, a doutrina espírita, aí menos de uma década talvez, foi um rastro de luz. Pareceu-lhe que um véu se levantava de sobre algo que não lhe era desconhecido. Né? Então, vem de uma região boa, porque já sabe a respeito do espiritismo, ou foi atendida numa colônia em que se divulgava o espiritismo. E ali, quando ela toma de novo conhecimento, meu Deus, isso daqui é claro, é óbvio. Mas de que tinha apenas uma vaga intuição. Então, o estudou com ardor. Mas, ao mesmo tempo, com essa lucidez de espírito, essa justeza de apreciação, que era peculiar à sua alta inteligência. Né? Mas uma professora de arte, uma pintora inteligente, o mundo já critica. Alta inteligência. É preciso conhecer todas as perplexidades,
todas as dificuldades, todas as hesitações da sua vida. Perplexidade que tinham sempre por móvel, não ela própria, mas os seres que lhe eram caros, para compreender todas as consolações que hauriu nesta sublime revelação, que lhe dava uma fé inabalável no futuro e lhe mostrava a nulidade das coisas terrenas. Sua morte foi digna da sua vida, né? Então a gente já sabe, justamente o que a gente estudou no capítulo, é a espécie de vida que levamos que vai determinar as condições da morte pela qual passaremos. Não é isso? E é justamente a vida difícil que vai nos elevar a uma colônia superior e também fazer com que o processo de morte seja fácil, simples, sem sofrimento, um simples sono. Né? Viu sua chegada sem nenhum temor penoso. Então, para ela, olha, já cumpri meu papel, eu já estou indo, eu vou falar para vocês, eu quero ir, não estou com medo nenhum, vou me deixar seguir ao sabor da separação do espírito e do corpo. Para ela era a libertação, vê aí? Não, meu Deus, eu estou indo, graças a Deus que eu estou indo. Para ela era a libertação dos laços terrenos, que devia abrir-lhe essa vida espiritual bem-aventurada, com a qual se havia identificado pelo estudo do espiritismo. Então, chegou minha hora, meu amigo. É agora que eu vou para a vida bem-aventurada. Ela tinha certeza, né? Eu me identifiquei com este futuro que me espera. E é um futuro brilhante, sei, justamente pela vida difícil que eu levei, pelas dores pelas quais eu passei, pelas provas cruéis. E eu identifiquei isso como? Pelo estudo. Né? Morreu com calma, pois tinha consciência de ter cumprido a missão que havia aceitado ao vir à Terra. Ó, não é o que Paulo fala nos Coríntios? Né? É. O único tesouro do homem é a consciência reta, pelo dever exatamente cumprido. Ele fala isso até a Nero. Nero ficou nervoso, e toda a corte de Nero por aquelas informações de Paulo, que era um vaticínio, dizendo assim, ó, cuidado que você vai ter que prestar conta dessa sua vida aí. Morreu com calma, tinha consciência de ter cumprido a missão que havia aceitado ao vir à Terra. De ter cumprido, não de qualquer jeito, mas ter cumprido conscienciosamente. De ter cumprido com estreiteza ali, linha por linha, seus deveres de esposa e de mãe de família. Porque também tinha, durante a vida, renunciado, abjurado, todo ressentimento contra aqueles dos quais podia lastimar-se, podia ficar reclamando, e que a tinham pago com ingratidão. Então, vê, né? Uma pessoa dessa, tão boa, o exemplo de uma abnegação pessoal, sem nada de egoísmo, vivendo provas cruéis, ainda vem alguns terceiros dos quais ela podia reclamar porque foram ingratos com ela, ela renunciou a isso. Não tinha o sentimento de reclamação. Que sempre havia pago o mal que recebeu com o bem, perdoando-os ao deixar a vida, confiando na bondade e na justiça de Deus. Né? Quer dizer, não, esse pessoal me fez mal, fez. Mas
É entre eles e a justiça de Deus. Eu não tenho nada a ver com isso. E fala sentimentalmente, né? Perdoando, quer dizer, até houve algum interesse inicial de fazer alguma reclamação, mas não, vou colocar isso de lado, vou perdoar, eu vou renunciar a qualquer ressentimento. Enfim, morreu com a serenidade que dá uma consciência pura e a certeza de estar menos separadas de seus filhos que durante a vida corpórea. Estão vendo? Ainda vai morrer assim. Ainda bem que eu vou morrer. Ainda bem que eu vou morrer porque agora eu vou estar mais próximo dos meus filhos. Porque agora, como eu estou, quase cega, eles já se foram, estão morando em outras cidades, estão morando em outros países, e eu, do jeito que eu estou aqui sozinha, quase cega e com essas doenças, eu não consigo ir atrás dele, mas a morte vai me permitir isso amanhã. Amanhã eu já vou ao encontro deles. A morte vai me permitir isso. Percebe o que ela está falando? Percebe a ideia que ela está carregando? Já que poderá de agora em diante estar com eles em espíritos, ajudá-los com seus conselhos e cobri-los com a sua proteção, seja qual for o ponto do globo em que se encontrem. Então tem alguns talvez estejam até distantes. Saiu lá do sul da França e agora está em outros países. E ela não vai visitá-los. Não pode. E eles também, pelos trabalhos, raramente vêm. Quais são as leis trabalhistas dessa época? Tem férias? Tem nada. Logo que soubemos da morte da senhora Foulon, nosso primeiro desejo foi evocá-la. Kardec é demais, né? Kardec é demais. O que a viúva Foulon morreu, eu vou evocar. Kardec é demais. As relações de amizade e simpatia que a doutrina espírita estabelecera entre nós. Então, vê, Kardec era amigo dela, né? Simpatia por ela. Explicam algumas das suas palavras, né? E justificam a familiaridade da linguagem. Então, ele já está explicando, olha, ela vai dar uma comunicação aí a seguir. Mas eu tive que falar para vocês a respeito de como foi a vida dela. Eu a conheci, ela era minha amiga, e uma pessoa muito simpática. Então, ela vai dar uma comunicação em tom de linguagem familiar, né? Isso vai explicar alguma das palavras que ela vai usar ali, né? Sem nenhuma, digamos assim, formalidade. Paris, 6 de fevereiro de 1865, 3 dias após a morte. 3 dias após a morte. Eu estava certa que havias de evocar-me logo depois da minha morte. Eu já sabia que tu ia me evocar, né? Eu já estava certa. E pronta me achava para vos responder. Olha lá ela, né? Pois não conhecia perturbação. Não conhecia perturbação. Só os que têm medo são envolvidos por suas trevas espessas. Olha esse conhecimento. Está relatando aqui quase um resumo do livro Ação e Reação, né? Principalmente lá do capítulo 4. Nós emanamos constantemente uma energia em torno de nós. Essa energia tem uma imagem, essa energia, ela sensibiliza a visão, o olfato, a audição. E se nós levarmos uma vida de vícios, ficaremos presos aos nossos próprios pensamentos. E a depender do baixo nível do vício, com acréscimo das imagens alheias, a ponto de nós sermos alucinados e perdermos os sentidos com relação ao que ocorre em volta. Eu estou vivendo numa prisão. Só os medrosos são envolvidos por suas espessas trevas. Mesma coisa. Ainda está numa linguagem mais simples a fala dela, né? Pois bem, meu amigo. Olha como ela se dirige a Allan Kardec, né? Pois bem, meu amigo, eu agora, 3 dias depois de morte, eu estou feliz. Eu estou feliz. Estes pobres olhos, que
se haviam enfraquecido e só me deixavam a lembrança dos prismas que tinham colorido minha juventude com seu brilho cintilante. Então, o problema de visão dela foi muito longo, né? Porque no final da vida, os olhos só permitiam, não estava mais funcionando, ela só tinha uma lembrança do período juvenil, do colorido da vida. Então, demorou muito esse estado aí de quase cegueira, que foi piorando, piorando, piorando. Aqui, abriram-se aqui e reencontraram os esplêndidos horizontes que alguns dos vossos grandes artistas idealizam em suas vagas reproduções, mas cuja realidade majestosa, severa e, contudo, cheia de encantos, é moldada na mais completa realidade. Mas aqui, meu amigo, valeu a pena toda aquela dificuldade, toda essa doença de visão e outras dificuldades mais. Porque aqui, ó, 3 dias depois que eu morri, eu estou vendo esplêndidos horizontes que os mais elevados artistas terrenos tentam reproduzir, mas fazem isso de forma muito vaga. Mas aqui, a realidade de tudo isso é majestosa, cheia de encantos. Apenas há 3 dias estou morta e sinto que sou artista. Minhas aspirações para o ideal da beleza na arte, mas não eram que a intuição de uma faculdade que eu tinha estudado e adquirido em outras existências e que se desenvolveram na última. Então vejam, né? Ela, em outras vidas, se dedicou ali à arte, né? E essa intuição artística veio na vida atual e se desenvolveu ali. Mas passou nessa vida atual da fase amadora, uma fase profissional, de pintura, de pintar retratos, de virar uma professora, sem ter estudado arte, né? Que devo fazer, porém, para reproduzir uma obra-prima digna da cena que comove o espírito quando se chega na região da luz? O que eu devo fazer para reproduzir uma obra-prima que tenha por finalidade comover alguém quando se chega nesse local de beleza? Pincéis, pincéis. Provarei ao mundo que a arte espírita é o coroamento da arte pagã, da arte cristã, que periclita, né, que corre risco de ruína, e que só o espiritismo está reservada à glória de fazê-la reviver com todo o seu brilho no vosso mundo deserdado. Então, o espiritismo vai se adentrar até pelo campo da arte, porque os artistas percebem, vivendo onde estão e comparando o que podem reproduzir do local onde estão com o que é reproduzido, com o que foi reproduzido de arte pagã e de arte cristã. Não. A arte no mundo, ela está periclitando. Está horrível. Porque o vosso mundo inteiro parece meio deserdado. É um mundo de provas e expiações. Então, nós aqui, os espíritos espíritas, vamos entrar também pelo campo da arte, para sensibilizar a alma humana e ver se ajuda vocês a progredirem mais. Basta para artista. Agora eu não vou mais falar de arte. Agora é a vez da amiga. Agora é a vez da amiga. Não vou mais falar de arte. Esse lugar aqui é magnífico. E eu sou artista. Eu percebi agora que eu morri em 3 dias, que eu tinha me dedicado à arte já em vidas anteriores. Essa foi só um coroamento. E eu vou continuar. Eu vou continuar porque a arte no mundo está periclitando demais. Mas chega de falar de arte. Agora é a vez da amiga. Porque, boa amiga,
Porque, boa amiga, senhora Allan Kardec. Então, se dirigiu à esposa de Kardec agora, certo? Está se dirigindo à esposa de Allan Kardec. Vos afetará sim pela minha morte. Então, vê, ela era conhecida mesmo da família Kardec, né? De Allan Kardec e sua esposa, porque a esposa de Kardec está ali chorando, lamentando a partida da viúva Foulon. Por que está lamentando assim, minha amiga, a minha morte? Sobretudo vós que conheceis as decepções, sobretudo vós que também está sofrendo as amarguras da minha vida. Devereis, ao contrário, sabeis como foi difícil para mim, as decepções que eu tive, as amarguras que eu vivi. Devereis, ao contrário, alegrar-vos por ver que agora não mais devo beber a taça amarga das dores terrenas, que esvaziei até o fim. Esvaziei até o fim. E foi justamente por isso que ela está numa posição elevada. Crede-me, os mortos são mais felizes que os vivos. Não tenha dúvida que aqui eu estou muito melhor. Os mortos são mais felizes que os vivos. Pranteá-los, né? Chorá-los, lamentá-los, é duvidar da veracidade do espiritismo. Então, fique feliz por mim, porque eu estou muito melhor do que eu estava. Né? Tende certeza de que me vereis novamente. Né? Então, eu vou vir, eu vou escrever de novo por esses médios, no sonho a gente vai se encontrar, não tenha dúvida que eu virei novamente. Né? Parti primeiro. Eu morri primeiro, porque a minha tarefa na Terra havia terminado. Cada um tem a sua a cumprir aí. E quando a vossa, dirigindo a senhora Allan Kardec, né? Quando a vossa estiver acabada, vireis repousar um pouco junto a mim, para recomeçar em seguida, se necessário, levando-se em conta que não está na natureza ficar inativo. Então, já está dizendo a senhora Kardec, calma, sua hora vai chegar e a gente vai ficar junto de novo e vamos continuar a trabalhar juntos aqui, né? Porque não vamos ficar inativos. Cada um tem suas tendências e a essas tendências, obedece. É uma lei suprema que prova o poder do livre-arbítrio. Né? Assim, boa amiga, indulgência, assim, boa amiga, né? Bondade, caridade, pois todos necessitamos reciprocamente, seja no mundo visível, seja no invisível. Com esta divisa, indulgência e caridade, tudo vai bem. Né? Não me mandes parar. Então, não sei se ela, né, a senhora Kardec, ou o próprio Allan Kardec, ou algum médium ali próximo, assim, essa senhora vai escrever muito. Não me mandes parar, sabeis que converso longamente, né, pela primeira vez, mas eu vos deixo. É a vez do meu excelente amigo, senhor Allan Kardec. Né? Então, ela falou do seu desencarne, falou que era artista, que vai continuar trazendo a arte ao mundo pelo espiritismo para sensibilizar. Se dirigiu à esposa de Kardec, né, para ela não chorar, que daqui a pouco elas vão estar juntas, a tarefa dela acabou primeiro. E agora vai se dirigir a Kardec. Quero agradecer-lhe as afetuosas palavras que dirigiu à amiga que o precedeu no túmulo. Né? Então, assim como Kardec foi lá no túmulo do Samson, quando ele soube da morte da viúva Foulon, ele dirigiu a ela palavras afetuosas, né? Também quis evocá-la, mas dirigiu palavras afetuosas. Porque
nós quase partimos juntos para o mundo onde me encontro, meu amigo. Alusão à moléstia de que falara o senhor Dumer, né? Então, veja, ela também já estava sabendo que Kardec quase faleceu, lembra? Excesso de trabalho, o doutor Dumer falou, olha, apaga esse fogo aí, isso aqui está muito quente aqui no ambiente, e esse fogo aí está emanando substâncias tóxicas, para com isso aí. Lembra do que ele falou lá? Aqui está muito quente. Desliga esse fogo aí. Cuidado com a saúde, está trabalhando muito. Quase tu desencarnou. Se eu não tivesse aqui, talvez tu tivesse desencarnado. É o que ela está dizendo. Que diria então a companheira dos vossos dias, se os espíritos bons nisto não tivessem posto boa ordem? Quer dizer, não deixaram os espíritos superiores Allan Kardec desencarnar. E o que ela está dizendo é, se você, vamos botar numa linguagem simples, se tu tivesse morrido, tu ia deixar tua esposa sozinha aí. O que ela ia falar? Ela já está chorando por eu ter partido. Como ela ia ficar? Teria chorado e gemido, o que até certo ponto compreendo. Mas também é preciso que ela vele, para que não vos exponhais novamente a novo perigo. Né? Então, está dirigindo para ela. Também cuida dele, que ele está trabalhando muito aí, está se expondo demais aos perigos. Né? Se não fossem os bons espíritos, ele teria morrido junto comigo. 3 dias atrás. Antes que tenhais acabado o vosso trabalho de iniciação espírita, sem o que vos arriscais a chegar cedo demais entre nós e, como Moisés, só ver a terra prometida de longe. Olha o que ela está falando a Kardec. Se você tivesse morrido e não tivesse trabalhado nessa parte de trazer, de iniciar o espiritismo na Terra, né? Você teria chegado muito cedo e você não iria para a colônia espiritual a qual tu está destinado, e olha que tu é da família de Jesus. O Espírito de verdade está sempre contigo. Mas se tu vacilasse e tu chegou muito perto, tu ia ficar como Moisés, só de longe observando o destino que está para ti programado após o trabalho de trazer o espiritismo ao mundo. Não te arrisca. Cuida também da saúde. Não é só o trabalho. Cuida também da saúde. Mantende-vos em guarda, pois é uma amiga quem vos previne. Né? Doutor Dumer falou a mesma coisa. E agora ela disse até das consequências espirituais para Allan Kardec. Tu ia ficar como Moisés, só observando de longe a terra prometida, sem chegar nela. Agora vou embora. Volto para junto de meus caros filhos. Depois vou ver, além dos mares, se minha ovelha viajante finalmente chegou ao porto, ou se é joguete da tempestade. Né? Refere-se a uma das filhas que residia na América. Então, olha o que ela está falando. Né? Ela morreu com essa ideia, né? Aqui eu estou encarnada neste corpo com significativas debilidades, dificuldades, que eu não consigo ver os meus filhos. Mas eu já estou perto da morte. Quando eu morrer, eu vou visitar todo mundo rapidinho. E é o que ela vai fazer, ó, né? Foi ver os filhos e depois vou ver a filha que mora na América. Que os espíritos bons a protejam. Vou juntar-me a eles para isto, para protegê-la. Voltarei a conversar convosco, pois, como lembrais, sou uma faladora infatigável. Então, né, eu devia conversar bastante, né? Adeus, bons e caros amigos. Até breve. Viúva Fulon. Ela vai voltar e vai dar outras comunicações, né?
Então, vamos lá. 8 de fevereiro de 1865. Pergunta. Cara senhora Fulon, eu estou muito contente com a comunicação que destes outro dia, né? No dia 6 de fevereiro. 2 dias depois, Kardec já está conversando com ela de novo. E ela morreu no dia 3. Morreu no dia 3 de fevereiro, no dia 6 deu uma comunicação, no dia 8 já deu outra. E Kardec, eu estou muito contente com a comunicação que destes outro dia. E com a promessa de continuar nossas conversas. Reconheci-vos perfeitamente na comunicação. Então, ele era íntimo, né? Eles eram, Kardec e sua esposa eram íntimos da senhora Fulon, porque eu te reconheci nessa comunicação. Aliás, faláveis de coisas ignoradas do médium e que não podiam ver senão de vós. Depois, vossa linguagem afetuosa a nosso respeito é bem a da vossa alma amorosa. Quer dizer, Kardec é a sua linguagem, né? E você disse, eu falo muito, não me mande parar, né? Então vamos lá, ó. Mas há em vossa linguagem agora uma segurança, há em vossa linguagem agora um aprumo, uma elegância, um garbo, né? Uma correção, uma firmeza que não conhecia em vossa vida. Em 3 dias, a sua linguagem é agora uma segurança, uma firmeza que você não tinha. Você falava muito, é verdade, mas não tinha toda essa segurança que você está falando agora como espírito. Sabeis que a este respeito, eu me permiti fazer-vos mais de uma advertência em certas e determinadas circunstâncias. Quer dizer, em vida ela reclamou um pouquinho ali no final, né? E Kardec chamou atenção, né? Chamou atenção. Ó, não reclama. Olha lá, põe firmeza. Resposta, é verdade. E, porém, desde que me vi gravemente doente, desde que me vi nesse estado de gravidade com a doença, recobrei a firmeza do espírito. Quer dizer, foi durante a própria doença que ela, antes de morrer, que recobrou a firmeza de espírito. Perdida pelos desgostos e vicissitudes que, por vezes, me tinham tornado medrosa quando encarnada. Quer dizer, os desgostos da vida, as dificuldades, a deixaram um pouco medrosa, né? Mas quando a doença ficou muito grave, opa, firmeza de espírito. Disse de mim para mim, tu és espírita, esquece a terra, prepara-te para a transformação de teu ser e antevê pelo pensamento o caminho luminoso, a senda luminosa que a tua alma deve seguir ao deixar o corpo. E que a conduzirá, essa senda, esse caminho, feliz e liberta, às esferas celestes, onde viverás de agora em diante. Então, percebe? Falou para ela mesma, quando estava muito doente. Sou espírita. Tchau, terra, fui. Vou ver pelo pensamento o caminho luminoso que me levará a regiões celestiais, onde eu vou viver. Dir-me-eis que era um tanto presunçoso, que foi um pouco de vaidade da minha parte, contar com a felicidade perfeita ao deixar a terra. Mas eu tinha sofrido tanto, foi tanto sofrimento, que eu devia ter expiado minhas faltas desta existência e das outras. Percebe?
Por que que ela adquiriu a firmeza e a certeza de que iria para regiões celestes? Porque o sofrimento foi muito grave. Esta intuição não me havia enganado. Foi ela quem me deu a coragem. Foi pela gravidade do sofrimento que eu tive causa e firmeza nos últimos instantes. Essa firmeza, naturalmente, aumentou quando vi, depois de morta, justamente a realização daquela antevisão das minhas esperanças de que eu iria seguir por um caminho feliz e para as esferas celestes onde eu estou agora. Percebe a coisa? Então, não vamos ter dúvida, gente. A lição que está ficando mais marcante na história desses espíritos felizes são os benefícios da dor e do sofrimento. E a fé E a fé. no futuro. E a fé. E a fé no futuro. Beleza, gente? Então vamos parar aí. Quem faz a oração para nós? Faz aí, Renata. Então, vamos fechar os nossos olhos, agradecer por este momento, esse momento espiritual, esse momento que nós estamos muito ligados às mensagens espirituais, a Deus, a Jesus, a nossa vontade de crescimento, a nossa vontade de melhorar. Agradecer por esse grupo que nos sustenta, que nos ajuda. Agradecer a oração, que a oração nos fortalece. Quando nós elevamos, quando nós conversamos com Deus, com Jesus, abrimos o nosso coração, a nossa dificuldade e pedimos o socorro, o auxílio e somos auxiliados. Agradecemos pelas dores, pelas dificuldades que nós passamos, porque nós só temos que agradecer, porque sabemos que as dores, ele é um resgate, as nossas dificuldades que nós temos em casa, que nós temos é resgate, que nós temos que agradecer. E assim, nós só temos a agradecer por esse livro, Ação e Reação, esta obra que nos ajuda a entender o valor da dor, que a dor nos auxilia, que a dor nos regenera, que a dor ela nos expia, e a dor também nos ajuda a nossa evolução. Hoje foi falado das dores, que as dores que nos corrigem as nossas falhas íntimas. E nós só temos a agradecer por esse estudo tão necessário à nossa renovação, ao nosso aprendizado, a nossa mudança de comportamento mental. E nós agradecemos pela proteção espiritual que nos inspiram, que nos protege, que nos assiste, que nos ajuda a vencer as nossas provas terrenas. Pedimos a força a Deus, que nós tenhamos disciplina, disciplina nos estudos, disciplina nesse aprendizado, com muita fé, com muito equilíbrio, com bom ânimo, bons pensamentos, e agradecemos a essa senhora, a senhora Foam, que veio nos ensinar que a fé é inabalável no futuro. Pedimos ajuda a Deus, a Jesus, para que um dia, quando nós voltarmos à nossa casa, ao plano espiritual, chegaremos lá melhores do que aqui chegamos. Pedimos, então, a bênção e a proteção para os nossos lares. Que Jesus esteja cuidando de cada um de nós, nos fortalecendo, protegendo a nossa família, trazendo aqui a paz, o equilíbrio, que todos nós conseguimos colocar em prática esses ensinamentos, que com muita fé, vontade, combatendo todas
as nossas dificuldades, orgulho, egoísmo, todas as nossas dificuldades, nós vamos conseguir um dia chegar a essa tão sonhada evolução moral e espiritual. Agradecemos pelo estudo e encerramos pedindo a bênção para os nossos lares, para cada um de nós. Muito obrigada, Senhor. Nos abençoe hoje, agora e sempre, que assim seja. Tchau, pessoal. gente. Obrigada, João. Tchau, Fiquem com obrigada, Obrigado Deus. Até a vocês. próxima. Tchau, Fiquem com meninas. Deus.